Que coisa mais feia que só traz desgraça. É o bozo idiota que muge que basta. Quando abre a boca só faz bostejar. Ele não curte a Amazônia, mas curte mamata. Seu desgoverno é sempre piada. É a coisa mais tosca que eu vi relinchar. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. Seja bem-vindo novamente ou seja bem-vindo aqui pela primeira vez. E hoje aqui comigo temos a volta dela, Milena Nogueira. Tudo bem, Milena? Olá, tudo bem? É um prazer estar de volta. Tive esse tempo aí ausente, já fazem 84 anos, mas estamos de volta aqui. Beleza. Complementando aqui o nosso quarteto de hoje, temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Salve, salve, galera. Para a surpresa de todos, essa semana eu concordei com o Carluxo. Mais tarde a gente conta. Que momento, hein, cara? Que momento. Maravilhoso. E completando aqui o nosso chat virtual, temos Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá tudo bem, né? Nunca tá. Mas pelo menos meu estômago já tá melhor, eu tô ficando bem, ainda não posso beber, infelizmente, né? Então já não tô aguentando da melhor maneira possível as últimas notícias. Mas enfim, tô aqui, tô na pior, mas a gente segue. Maravilha, cara. Inclusive teve uma ouvinte que comentou lá no Cashbox, né, que eu até te mandei, foi a Amanda. Ela desejou melhoras pra você, cara. Obrigado pelo desejo de melhoras, Amanda, obrigado. A parte da saúde física, ela tá funcionando, eu tô melhor. A saúde psicológica, né, tanto a nossa de forma geral, ela tá indo pro saco. Mas a gente segue firme, a gente consegue reclamar pra melhorar. Exato, ainda mais quando você faz um episódio semanal de política, né? Só ajuda, né? Bom, mas como já é de praxe, vamos aqui deixar todo mundo alinhado na mesma timeline e datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 20 de agosto de 2019. Hoje, novamente, vamos ter aqui os blocos já tradicionais, né, desse nosso formato, a atualização da lista de comunistas, que está cada vez mais difícil, né? Os bolsominions estão se controlando, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois tem o Pega Fogo Cabaré. Antes da parte que todo mundo acha chato, talvez tenhamos momento Carluxo, momento Panunzio. Vamos ver aí o que o Diego trouxe pra gente essa semana. Mas antes da gente começar efetivamente, precisamos aqui dar os nossos alôs semanais no momento Vira Casacas aqui do Midcast. Eu quero mandar um abraço pra Carol, que é a noiva do Davi Ferreira, que é o auto-intitulado viciado de podcast, que está sempre interagindo com a gente lá no Twitter. Ele pediu para mandar um abraço para a noiva dele, que não ouve podcasts, mas ele disse que ela ouviu um episódio Segue o Fio e estava esperando esse alô para poder mostrar para ela e talvez convencer ela a entrar para esse mundo maravilhoso da podosfera. Quem tem mais aí, Diego? Um abraço para o Adrian Lemos, lá do podcast Volt Ampere. E aí, Milena, mais algum nome? Um abraço pra Tabata Bolen, do Dragões de Garagem. Alô, Tabata. Na verdade, a Tabata, ela pediu um beijo, ela deixou bem específico lá. Ela falou, quero um beijo e não um alô. Então acho que todo mundo deveria mandar o beijo com instalado. Todo mundo, ó. Olha aí, Tabata. A Tabata que já participou de um episódio aqui do Midcast, o episódio Você é Privilegiado Sim. Procurem aí o nosso feed, que foi muito bom. Teve a participação do Cristiano Barba e da Beatriz Macedo. Foi excelente esse episódio. Mas quem aí, Rodrigo? Vou mandar um salve pra capixabíssima Priscila Aires. O pessoal aqui do Espírito Santo acusam a gente de ser bairrista, né? De só consumir coisa aqui do estado, né? E a prova, a Priscila estava ouvindo o Midcast e não sabia que tinha alguém do Espírito Santo lá. Então é a prova de que a gente não é bairrista, a gente só consome conteúdo de qualidade, é diferente. Muito bom. E encerrando aqui, eu queria mandar um abraço aqui para Francisca, nossa ouvinte, a Chicabum lá do Twitter,
e comentar que ela tá com um projeto que é o perfil Voz e Verso, lá no Instagram, que ele tem como objetivo ser uma plataforma de disseminação de artes e cultura nas redes de ensino público aqui do Rio de Janeiro, né? Além de ter um propósito de apresentar e divulgar novos artistas. Então, recomendo aí para quem curte essa área seguir aí o perfil Voz e Verso, lá da Francisca, lá no Instagram. Fica aqui o recado. E para fechar aqui essa introdução que está cada dia mais longa, eu queria falar novamente aqui do PicPay, dizer aqui que é importantíssimo, se você curte aqui o Midcast e quer que o Midcast continue produzindo não só aqui o Midcast Política, mas o Segue o Fio, os episódios regulares, e que 2020 a gente continue nesse ritmo. A gente pede aqui a sua ajuda lá no PicPay com o nosso plano de R$2 por mês, que é menos do que o quê? Semana passada eu falei que era menos que um pão na chapa. O que a gente pode falar essa semana? R$2 é menos do que o quê? É menos que um salgado lá na faculdade, lá na universidade que eu trabalho. Olha aí, hein? Menos que um salgado. Isso com certeza é menos do que o suco que acompanha o salgado. Exato. Se você um dia for lá na faculdade lá que o Diego trabalha, na universidade que o Diego trabalha, e quiser trocar uma ideia com ele, fazer um lanche, vai custar mais caro pagar o salgado do que ajudar aqui o Midcast mensalmente. Então, se você quiser, baixa lá o aplicativo do PicPay, procura por Midcast, usa lá seu cartão de crédito, você ainda consegue cashback, é excelente, com R$2 você consegue ajudar aqui o Midcast. Então, sem mais delongas, vamos para a lista atualizada de comunistas. Bom, começando aqui a nossa atualização dessa semana, temos um nome que eu confesso que achava que ele já era um comunista declarado aí pelos bolsominions, mas agora tivemos uma chancela federal, né, ô Diego, que é o Gilberto Dimenstein, que acho que é o dono do Catraca Livre, ou CEO do Catraca, não sei como é que se fala, né, quem é dono do site Catraca Livre, né, jornalista, que caiu numa treta aí com a Joyce Halseman essa semana. E aí ele ganhou a chancela, né, Diego? Como é que foi isso aí? Agora oficialmente declarado pela futura prefeita da cidade de São Paulo, Joyce Hasselman. Ele tweetou aqui que ela ainda não apresentou nenhum indício de que ele seja um militante comunista. E nem pediu desculpas. Porque parece que o Dimenstein pegou no pé da Joyce em relação àquela questão que falam que ela é plagiadora e tal. Aí ele fez um tweet até pesado pra cima dela, e aí ela respondeu pesado pra cima dele também. E aí na tréplica, né, ele mandou esse tweet aí, porque na réplica ela chamou ele de militante comunista. E aí, Rodrigo? Eu não sei se foi ele que assinou a reportagem, mas na sequência veio a reportagem no Catraca Livre comprovando que Joyce Hasselman era maconheira, ou é maconheira, né? E ela não ficou muito feliz com isso, assim. Ela reagiu de uma maneira tão fervorosa que você fica, meu Deus, será que é um problema tanto assim? Se fosse mentira, será que você reagiria dessa maneira? Dizem as más línguas que ela ainda não apresentou as provas de que ele é um militante comunista porque ela ainda não encontrou nenhum material para dar Ctrl-C, Ctrl-V, né? No momento que ela encontrar, aí sim. Ai, excelente, cara. Pô, cara, mas assim, tomara que seja mentira, porque aí eu vou ter alguma coisa dela pra não achar ruim. Porque daí isso não é demérito nenhum pra pessoa. O resto da personalidade dela costuma ser um demérito pra maioria das pessoas. Cara, mas ponto aí, né? Disso assim, da maconha, pô, pra que reagir assim, cara? 70% do Brasil fuma maconha. Pô, para com isso, cara. Porra, essa estatística veio da onde, cara? Cara, eu fiz Universidade Federal, então, né, é a minha bolha. Entendi. A minha bolha tá ali. Entendi. Bom, mas é isso. Então agora, acho que é o primeiro comunista aqui na nossa lista que ganha chancela de um deputado federal, né? Foi bem importante agora essa, né? Porque geralmente são só os bolsominions, mas a gente pode considerar que a Joyce Hasselman é uma bolsominion, então tá tudo em casa ainda, né?
E fechando a lista aqui dessa semana, temos a confirmação também, que ela já vem sendo atacada há um bom tempo, desde que passou a criticar o Bolsonaro, e já há algum tempo a Vera Magalhães bate quase que diariamente aí no Bolsonaro, e agora entra para a lista de comunistas também essa semana, porque o perfil Cavalão Azul disse que essa petralha pateta da Jovem Pan é defensora de bandido, e ela tem cara de comunista, e ele queria que ela estivesse lá no ônibus, que infelizmente hoje foi sequestrado aqui no Rio de Janeiro, né? Acho que quem está ouvindo aqui deve ter acompanhado essa semana, onde o cidadão lá, né, que estava mantendo as pessoas reféns lá no ônibus, foi alvejado pelo sniper lá do Witzel. A gente vai falar isso mais pra frente, mas aí ela estava comentando essa questão, né, lá no programa da Jovem Pan, e agora o Cavalão Azul botou a chancela de comunista aí pra Vera Magalhães oficialmente aqui na nossa lista. Agora resta saber quanto tempo de sobrevida ela tem na Jovem Pan, né? Exatamente. Isso que eu tava pensando. Cara, mas sair da Jovem Pan é um brinde, né, assim, é um prêmio. Se conseguir se demitir da Jovem Pan, você já tá no lucro. Será que ela falou isso de propósito só pra conseguir um justa causa aí? Já tava a fim de sair, né? É tipo o né, que foi expulso de propósito do PSL. Quem sabe ela ser expulsa de propósito da Jovem Pan. Porque na verdade o que eu vi no vídeo, é um vídeo curtinha, ela criticou a questão do Witzel, né, comemorando. A gente vai falar mais pra frente, mas enfim, vai ter o link aqui na descrição, vocês vão poder acompanhar o tweet do Cavalão Azul. Então... Mas se eu tomar o lugar do host aqui e perguntar agora, né, passando pro próximo ponto aqui, Diego, porque eu fiquei meio confuso na pauta, Diego. A gente tem um SFCFS ou não tem? Um SFCFS? Nós não temos um SFCSS. Caraca, até se confundiu, cara. Não é que os ouvintes essa semana fizeram várias indicações aí, mas nenhuma delas foi aceita aqui no processo da relatoria. Porque também a galera tentou indicar o Amoeba, né? Aí o presidente eleito com maioria dos votos, porque se eu fosse ele já tinha mandado fazer recontagem, porque agora todo mundo votou nele, ninguém votou no Bolsonaro, né? Foi o Amoedo que tava fazendo do seu Cooper na praia e viu um caminhão de filiação do PSL e ficou se perguntando se os outros partidos fizessem isso, o que aconteceria. Exatamente. Não, aquela selfie, pô, com aquela cara cansada, né, cara, com o sol batendo na cara, tudo errado ali, né, cara, desde do caminhão do PSL até a própria selfie dele, né. Pro ouvinte que ficou perdido, a sigla que a gente comentou aqui quem tá chegando agora, né? Vai que alguém só começou a ouvir o midcast nesse momento, então tá super atrasado com a vida. O SFCFS é o selo Fabiano Contarato de Fada Sensata, e que realmente eu acharia difícil dar pro Amoedo, porque eu lembro que quando eu vi o tweet eu pensei, pô, curti. Aí se eu curti, eu descurti, porque, meu Deus, eu não vou curtir o tweet do Amoedo. Eu fiquei meio enojado comigo mesmo na hora que eu curti, eu vou tirar isso rápido. Ninguém pode ter visto, assim. Lembrando que essa sigla você acabou de inventar aqui, né, Rodrigo? Porque pra quem tá ouvindo hoje pela primeira vez, não tinha essa sigla até esses nomes 5 são tão segundos longos. atrás. Esses nomes são tão longos que eu vou colocar isso em sigla pra eu poder me localizar melhor. A sigla fácil, né? Até errei, cara. SFCFS. E teve outro nome que tentaram indicar também, né, Diego? Então, tentaram indicar aí o Rafinha Bastos, porque entenderam errado o que ele falou, que tinham entendido que ele tinha dito que celebrar torturador não é piada. Mas ele mesmo fez questão de ir lá e dizer que não é isso, que pode fazer piada com tortura sim, que piada com torturador é ok, mas que essa não foi a intenção do Bolsonaro quando fez o comentário. Não tem jeito. É isso aí. Bom, fechamos então por aqui, podemos ir para o próximo bloco? Vamos. Sim. Partiu. Então vamos lá, polêmicas, piadas e tretas, vambora. Bom, começando aqui o nosso bloco de polêmicas, piadas e tretas, vamos começar falando, para variar um pouco, sobre as coisas que o Bolsonaro falou e fez ao longo dessa semana. Que, Diego, como é que você apelidou aqui na pauta, que ficou excelente, cara? Ele se tornou, né, um veículo, um canal de passagem para uma quantidade assim
homérica de bosta, então nós chamamos aqui de Jair Bostoduto. É difícil até saber por onde a gente começa, né? Mas vamos lá. No dia, deixa eu ver aqui qual foi o dia, foi no dia 16 de agosto, o Bolsonaro, durante uma entrevista, né, perguntaram a ele sobre os médicos cubanos aqui no Brasil, e ele falou que o PT colocou cerca de 10 mil cubanos disfarçados de médicos nos lugares mais pobres para fazer células de guerrilha e doutrinação. Aí o repórter fez a pergunta básica, né? Presidente, você tem provas? E aí o que ele respondeu, Rodrigo? Eu sei que você gostou da forma como ele respondeu. Cara, ele respondeu certo. Precisa de prova? Precisa de prova pra isso? Cara, isso é estarrecedor, cara. É estarrecedor porque só pode, se a gente não rir disso, sabe? A gente vai ficar com muita raiva, porque é o presidente da República fazendo acusações desse nível e falando, precisa de prova. Eu falo, eu sou Deus, eu sou ditador, eu sou um deusinho. O que eu falar é certo. Se eu falar que eu vou voar, eu vou pular agora dessa ponte. A gente espera que ele faça isso em algum momento. Sinal, né? Mas o cara falou, o que eu vou falar, eu tô suspendendo a lei da gravidade. E todo mundo vai ter que flutuar, o que ele quer. É mais ou menos por aí, cara. Tipo, não pode cagar todo dia, para de cagar todo dia, aí todo mundo trava na hora, não pode sair. Assim que funciona na cabeça dele. O SUS não distribui mais insulina, mas pelo visto vai distribuir Mosec agora, né? Ajudar a cumprir a determinação presidencial. Mas, ô Milena, aí em Manaus você já esbarrou com alguma célula cubana guerrilheira aí? Olha, eu ainda não esbarrei, mas eu estou andando atenta. E, inclusive, eu acho que no SUS, ao invés de distribuir a Mosec, vão começar a distribuir, tipo, livros do Che Guevara, esse tipo de coisa. Eu tenho andado atenta, esperando encontrar esses guerrilheiros. Como é que ela não? Esse você cura com 2 capítulos decapitados por dia, né? É verdade. Bom, e aí, seguindo aqui, não sei se está na ordem cronológica, mas enfim, o Bolsonaro, eu não sei se a gente comentou já no episódio passado, né, que ele falou para Angela Merkel pegar o dinheiro que ela retirou do Fundo Amazônia e usar para reflorestar, né, a Alemanha que estava precisando, né? E aí a embaixada alemã fez um vídeo, né, mostrando as florestas da Alemanha e convidando as pessoas a irem lá visitar, meio como uma resposta, né? E aí logo, sei lá, 2 dias depois, a Noruega também tirou o investimento do Fundo Amazônia. E aí o Bolsonaro repetiu a dose, né? Falou que a Noruega tinha que pegar o dinheiro que eles não estão mais dando para o Brasil e ajudar a Alemanha a reflorestar lá. E aí o que aconteceu? Um programa de TV pública alemã, né, chamou o Bolsonaro de idiota de Ipanema, até por isso, na nossa homenagem na paródia aqui de abertura. E aí eles fizeram, inclusive, uma paródia lá também, né, Diego? Você até mandou para um amigo seu aí. É que, além de chamar, o cara do programa chama, além de idiota de Ipanema, de Samba Trump, né? E aí teve lá um videozinho cheio das piadocas em alemão que não dá pra entender. Eu mandei pra um amigo meu que fala alemão, ele entendeu uma meia dúzia e teve uma lá que chamaram de Bolsonaro de desmatonar, uma coisa assim. Caraca. Uau. Eu só fiquei chateado que falaram que é de Ipanema, né, cara? E tinha que ser de um lugar mais hostil aqui do Rio de Janeiro, mas eu entendi que é porque é uma referência que lá eles entendem, né? Que é Garota de Ipanema, né? Mas aí o cara comentou no programa, ó, se tem alguém que não tem qualquer preocupação com sustentabilidade e emissão de CO2, essa pessoa é o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, o Samba Trump, que outros também chamam de idiota de Ipanema. Eu sou uma dessas pessoas. E, cara, o samba ficou muito bom. Inclusive, o pessoal lá do Boletim do Globalismo Brasileiro utilizou no último episódio deles como encerramento lá. Ficou muito legal, cara. Só te corrigir que você falou que Ipanema não é um local hostil. É só você caminhar lá sendo negro e não portando carteira de trabalho que ele se torna um local hostil. Não, cara, porque eu entendo, mas no Rio de Janeiro tem muito mais lugar hostil, cara, que combinaria com o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Mas lá era o local de procriação dele, né? Acho que foi por lá que ele surgiu e ficava soltando foguete na frente de prédio lá, umas coisas assim. Sei, tem umas imagens por aí. Cara, puta que pariu. Com certeza ele devia ser frequentador, né? Não, eu acho que não, mas enfim, época acho que foi mais referência por conta da música, né? Sei lá. Bom, vamos seguir aqui. Qual foi a outra que o Bolsonaro falou bobagem aí? Vocês me ajudem, por favor.
Não, eu tô abrindo aqui, porque, cara, é muita coisa, assim, mas uma das que me irrita, eu não paro pra ver, porque vai me irritar mais, né, essa liberação dele lá dos rodeios, né, fazer um decreto favorecendo os rodeios, e vem todo pomposo dizer que aqui não existe politicamente correto. Aí já fica também a sugestão lá, né, para as pessoas ouvirem, né, um dos episódios do Não Pode Tocar, Não Pode Chorar, que eu comento sobre a diferença entre puritanismo e politicamente correto, e realmente não existe um movimento de politicamente correto, então quem luta contra isso está lutando contra o vazio, contra moinhos de vento. Existem pessoas educadas e progressistas, e pessoas que querem destruir o mundo, como é o caso dessa criatura aqui que está... eu fico muito triste porque eu vejo o Bolsonaro montando em um cavalo, cara. Inclusive, dá uma lida na... Só um adendo aí, dá uma lida na legenda dessa foto. Bolsonaro cavalo na festa de peão de Barretos. Bolsonaro cavalo. Não tinha visto isso, cara. Bolsonaro cavalo. Valeu, estagiário. Obrigado. Mensagem subliminar, né, cara? Inclusive, essa foto tá muito boa pra ficar de capa do episódio. Ele tá com a cara muito de puta merda aqui que tá acontecendo. Mas ele é o cavalo. O cavalo está com uma cara de puta merda. O que tá acontecendo? Os dois estão. Cara, coloca no rodeio de volta que eu vou preferir. O cavalo tá com a cara de triste, cara. Puta que pariu, cara. Olha o olhar do cavalo, cara. Parece que tá chorando o cavalo. Cara. Ai, coitado do cavalo, cara. Mas ainda teve a questão aí do Bolsonaro, que ele parecia que ia recuar em relação à indicação do Dudu para a embaixada, mas logo depois ele confirmou que vai indicar mesmo o Dudu, né? Mas ele tá com o pé atrás porque o Senado deu um parecer, né? Os técnicos do Senado deram um parecer dizendo que é nepotismo. Aí o mais engraçado, né? O mais triste é que ele vai responder assim, tem que ver isso aí, ainda tô revendo, que depois ele acabou voltando atrás, mas eu não quero fazer o meu filho passar vergonha lá, né, ter um fracasso. Então, ele tá ligando foda-se quem vai assumir a embaixada ou não, os interesses do Brasil. Ele não quer que o filhinho dele passe vergonha. Essa é a principal preocupação dele, né? É brincadeira. Mais uma vez, cara, ele colocando os interesses do clã ali, né? Se ele não queria que o filho passasse vergonha, se ele não queria que passasse vergonha, tinha que ter dado pra adoção. Caralho. Porra, Diego. Puta que pariu. Seria uma pessoa com psicológico muito mais bem estruturado hoje, tenho certeza. Mas só pra complementar o Bostoduto aqui, né? E o vídeo fake dele, cara, falando que era a Noruega caçando baleia, só que a prática acontecia na Dinamarca. Ele, como sempre, divulgando fake news, né? Vocês acompanharam isso aí? Não dá pra saber nunca o perfil dele, quem é que tá tweetando realmente no perfil dele, né? Mas pelo menos nesse caso, alguns veículos de informação, eles renoticiaram isso em caixa alta na frente, fake. Bolsonaro compartilha vídeo falso sobre pesca de baleias na Noruega. Então isso já teve pelo menos esse ponto que é razoavelmente positivo, né? Alguns veículos já começaram a deixar mais descarado. A primeira palavra é fake, em caixa alta, Bolsonaro compartilha vídeo falso. Mas eu ainda acho, eu concordo com você que é bom, mas eu ainda acho que fake é meio que gourmetizar pra não dizer mentira, pra não ficar muito agressivo, né? Tem uma boa parcela, queira ou não, assim, a gente esquece desse detalhe, mas eu dou aula num subúrbio aqui da Grande Vitória, cara, e a gente usa algumas palavras que pra gente elas são simples de se usar em inglês e a gente compreende os significados dela, mas uma boa parcela da população não compreende, assim. Então a pessoa que não tá habituado com isso não compreende. Você usa fake, a pessoa não pensa na tradução disso. Há uma ressignificação dessas palavras para outro sentido. Então a gente fala fake news, há uma ressignificação disso, não se entende exatamente o que quer dizer fake news. Você começa a traduzir na prática fake news por aquela notícia que não me agrada. Não tem nada a ver com falsidade, não tem nada a ver com mentira. É só aquilo que não me agrada e essa expressão ela começa a ser usada ali. Então muita gente, uma boa parcela da população que foi enganada, por exemplo, durante as eleições, nunca compreendeu que fake news era uma notícia falsificada. Entendi que aquilo era só uma notícia desagradável.
E a gente, às vezes, não sei se por um purismo ou por uma... não quero falar, assim, que uma boa parte da população tem um ensino extremamente básico e não consegue interpretar isso, mas sejamos práticos. Uma boa parcela da população tem um ensino muito precário, não tem uma experiência com a comunicação assim tão vasta, não vai conseguir interpretar isso. E a gente simplesmente deixa passar. Eu concordo com você que usar a palavra fake pode enganar bastante também, né? Não, e o pior é que se a gente tivesse numa situação de normalidade, eu poderia fazer um questionamento aqui que é: o que será que o nosso chanceler tá achando dessa diplomacia do Bolsonaro com países da Europa? Mas tá arriscado ele dar RT nessa porra, né, cara? Porque... Não, o chanceler vai falar, não, pô, tá moderado, tem que ser mais radical. Verdade, o que me impressionou, além do fato dele ter usado um vídeo falso, né, informações falsas, foi ele ter usado isso pra atacar a Noruega. Tipo, vou colocar mesmo, vou expor mesmo. Tipo, ele não tem nenhum tipo de cuidado com absolutamente nada pois é. Em relação à diplomacia, né? Exatamente. Assim, parece que ele fez um curso. Me dando dinheiro de graça, não queriam que eu jogasse o dinheiro fora. E aí quando vocês param de me dar dinheiro de graça pra eu jogar fora, eu fico puto e falo mal de vocês. Inclusive eu vou deixar link aqui na descrição do episódio sobre um ao ponto do O Globo, que o Rodrigo curte. Eu mandei uma vez ele escutar um episódio desse podcast aí do O Globo. Né, Rodrigo? Cara, assim, é sério, isso aqui a gente tem que ter algum adicional aqui de salubridade nesse negócio, porque outro dia, vou contar para os ouvintes, outro dia, o Vitor, ele me obrigou, ele me ameaçou, ele me obrigou a abrir um link do Infomoney pra ler coisas do Infomoney. Ele me obrigou a ler isso, cara, eu tive que desinfetar. Ainda bem que meu computador atualizou, porque eu ia desinfetar meu computador. Porque abri o link do Infomoney aqui pra ler. Faça-me um favor, as coisas têm que ter limite, entendeu? Vamos estabelecer limite. Não, mas tem também um episódio do Durma com essa do Next Jornal, que fala sobre o fundo amazônico e como é que é essa relação, né? Então eu vou deixar também na descrição, porque complementa essa informação aqui da gente. Mas vamos seguir aqui, né? Porque a gente toda semana tá sempre falando do Bolsonaro e ele sempre pautando, não só a gente, como todo mundo, né? Com essas merdas que ele fala. Mas quem que botou aqui na pauta MBL 3.0? Alguém consegue me explicar o que é isso? Então, o MBL lançou um manifesto, né? Acho que foi semana passada, não lembro agora a data, em que eles fazem aí a famigerada autocrítica, né? O meia-culpa, de que, olha, a gente realmente contribuiu para a radicalização do debate e agora a gente viu que tá dando merda. Que é basicamente, tipo, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, só que a gente quer se distanciar do Bolsonaro à vista do público, porque ano que vem tem eleição. Isso se chama ressignificação da marca, né? Cara, essa coisa, tipo, o título do negócio é realmente MBL 3.0, cara. Isso é tão toscamente startupeiro, sabe? É um negócio tão cafona. É a cafonice do startupeiro, pelo amor de Deus, cara. MBL 3.0, sabe? Agora eu pergunto, quando que rolou o 2.0? Que eu também fiz essa pergunta, cara, porque eu perdi essa, graças a Deus. Talvez o 2.0 tenha sido nesse momento de eleições ali, né? Pode ser, né? Quando eles agora eles querendo... O 2.0 é quando todo mundo revelou que, na verdade, o partidário significava que era do PMDB ou do PFL, aliás, do Democratas, e aí o 3.0 é agora, tipo, queremos ganhar prefeituras. Pode ser, cara. Imagina, mamãe falei, prefeito de São Paulo, cara, ia ser lindo demais. Eu não duvido, eu não tô achando estranho. Não, mas a minha torcida desde já é por Joyce Halseman, porque São Paulo merece ter essa Ele pode vir vice da Joyce ou vice-versa. Nossa senhora, imagina a chapa Joyce, mamãe falei. Só não vai acontecer porque eles estão rachados. Não, mas agora como é 3.0, sei lá, cara, Mama Said, sabe? Vai ser uma coisa mais assim, tem que mudar. Tem que mudar tudo novo. Pariu. Bom, falando em partidos, em MBL, temos aqui nesse bloco, vamos precisar comentar aqui sobre o PSDB de São Paulo. O negócio tá meio doido por lá, né? Porque lá no perfil oficial do PSDB no Twitter, que inclusive não é verificado, o estagiário tweetou o seguinte: reflexão do estagiário, no dia 15 de agosto. Está insatisfeito com o Bolsonaro? Lembre-se de que já tivemos Dilma, que quebrou o Brasil. #estagiário PSDB.
Meu Deus, que triste. Exato. E aí, na mesma semana, a gente teve a filiação do Alexandre Frota lá no PSDB, que inclusive soltaram um vídeo hoje, né, que o Frota fez o Rodrigo Maia chorar, porque falando que o Rodrigo Maia foi um grande responsável pela ida dele para o PSDB. E teve também possível adeus ao Aécio Neves, né, já que o PSDB de São Paulo formalizou o pedido de expulsão dele do partido. Como é que vocês acompanharam essas tretas aí dentro do PSDB? Eu acredito. Mas o Rodrigo Maia de raiva ou de emoção? Não, eu entendi que foi de emoção, porque o Rodrigo Maia tava com aquela carinha dele de chorão quando aprovou lá a reforma da Previdência. Era a mesma cara. De vergonha, talvez. Mas eu vejo como realmente uma tentativa do PSDB de se organizar e já se preparando para as próximas eleições, né? Mas assim como o MBL tentando se afastar um pouco da imagem de apoio do Bolsonaro, e o próprio fato do Alexandre Frota ter ido para lá, mas ele essa semana toda ele tá detonando muito o PSL, falando um monte de coisa, tentando o máximo se colocar como anti-Bolsonaro ali, né? Me parece muito claramente essa mesma tentativa do MBL, assim, de desfazer a sua imagem de vinculação com o Bolsonaro, já visando o ano que vem, que tá muito próximo, a gente tá mais da metade de agosto já. Inclusive, então tá todo mundo se organizando. Inclusive o Frota ontem no Roda Viva falou que estamos vivendo uma ditadura bolsonarista. Olha só. Sim, tem uma imagem, quando fala de PSDB se preparando para as eleições municipais, tem uma imagem que ela sempre volta na minha cabeça, não sei se os ouvintes vão ter isso de memória, mas foi das eleições de 2014, na prévia, reunião para definir a prévia para a escolha da Prefeitura de São Paulo, no diretório da zona de Tatuapé. Você tem uma foto genial de como que são as reuniões do PSDB. É difícil de descrever, mas a gente tem duas pessoas se agarrando no lado da calçada e um homem obeso com as calças arriadas e a cueca no meio da bunda no chão. Isso foi o resultado da reunião para decidir quem seria candidato à prefeitura de Tatuapé. Isso pra mim é a eterna discussão dentro do PSDB, assim, como que o PSDB tá se organizando. É assim que ele se organiza. Tinha um tweet rolando aí esses dias falando sobre cenas brasileiras que poderiam ser pinturas renascentistas, e essa cena é uma delas. Com certeza. Gente, eu preciso do link, por favor, não vi essa imagem. Eu sei que deve ser uma coisa horrível de se ver, mas eu preciso ver essa imagem. Eu vou mandar no chat agora pra você. Eu também não vi isso não, cara. É o que reunião do PSDB. Eu vou mandar no chat aqui, porque essa é uma imagem que ela é boa pra sempre ter. Mandei no chat aqui agora pra vocês. Foi essa mesmo que eu vi. Eu só tinha visto da direita. Ai, meu Deus do céu, cara. Pô, O pior é que eu tinha entendido que a alça do cara tá no chão, mas não, ele está no chão. Cara, é difícil de escrever, é difícil de compreender, cara. É uma coisa que é só sentir. Vai ter que botar o link aqui na descrição do episódio, cara, porque é maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Muito bom, cara. Bom, vamos seguir aqui. Não tem mais nada que falar depois dessa, né? Ai. Eu achei a notícia aqui, né? Bolsonaro gastou R$201.600 para acompanhar 3 partidas da seleção brasileira, cara. Foi o custo no deslocamento dele e tudo mais. Só pra você ver como o ingresso de futebol tá caro, né? Nossa senhora. Não, o pior é você gastar tanto dinheiro com uma pessoa que nem gosta de futebol. Bom, e além disso, só pra gente... Só o que a Milena falou do coisa, tinha até uma conversa de encerrar o expediente dos recrutas às 2 para não pagar almoço, né? E mandar a galera pra casa almoçar em casa também. Nossa. Mas eu lembro que essa questão do almoço já rolou um tempo atrás em relação ao Exército. Eu me lembro de ter visto notícias nos governos passados em relação a isso, né? De que estava crise, que estavam cogitando reduzir o tempo que o pessoal fica justamente para não ter que dar almoço e tal. Mas eu confesso que sim, não lembro o que ficou definido na época, né? Mas realmente essa questão enrolou hoje. E aí, só pra gente fechar aqui, não sei como é que isso vai reverberar daqui pra frente, mas saiu uma notícia ontem, né, dizendo que a Receita Federal pode ser que precise desligar os sistemas de emissão de CPF e de restituição do imposto de renda no dia 25 de agosto.
Dia 25 de agosto, deixa eu ver aqui, vai ser o dia que o episódio sai? Calma aí. Não, de 25 de agosto, próximo domingo, onde se o governo não conseguir liberar mais 300 milhões até o fim do ano, a Receita não tem condição de manter os sistemas funcionando. Imagina a confusão que não vai ser se isso acontecer. Não, eu acho super organizado, Vitor. Eu acho super organizado. Eu acho que se daqui pra frente as pessoas não tiverem mais CPF, tá tudo certo, porque isso significa que elas realmente não vão poder se aposentar. Então a gente para de registrar CPF das pessoas, assim, e isso vai causar uma economia enorme, cara, porque a gente não vai ter mais cidadãos brasileiros nascendo daqui pra frente. Se as pessoas não têm CPF, elas podem ser expulsas do país para países de esquerdalhas como Uruguai, né, Argentina, Chile, que é super esquerda, essas coisas, entendeu o raciocínio, a partir de 25 de agosto vai ser o Tom Hanks no filme O Terminal. Isso vamos ver aí como é que vai ser. Provavelmente até a saída, até o lançamento desse episódio, a coisa deve estar regularizada ou não, né? Vamos ver. E se não regularizar, além de você pode em algum momento se tornar o Tom Hanks um náufrago também, porque você vai ter que ser expulso, você não vai poder chegar em país nenhum porque você não tem documento, você vai ter que ir parar numa ilha perdida. Exatamente. Então vocês aí do futuro depois nos contem como é que ficou essa situação. E nesse Quem deve estar comemorando isso são o Flávio e o Carlos, porque eles gostam desse negócio de CPF cancelado. Então, verdade. Acho que isso aí é coisa deles. É verdade. Então quer dizer que CPF cancelado era isso o tempo inteiro? O tempo inteiro, e a gente achando que era outra coisa. Muito bem, Milena. Mas nesse clima, assim, feliz, né? Nesse clima otimista. Zombeteiro. Nesse clima zombeteiro. Zombeteiro, principalmente depois que o Rodrigo aí deu a previsão dele. Pra onde que a gente vai, ô Diego, que não seja uma ilha deserta? A gente vai para o Pega Fogo, Cabaré! Vamos começar aqui o bloco falando sobre o quê, hein? O que vocês recomendam aí, que a gente começar falando hoje? Não, a gente pode, não foi nem eu que coloquei na pauta não, então eu nem sei falar direito, mas eu acho que a gente pode comentar sobre algo que é muito comum aqui no Midcast, né, que é o abuso de autoridade. Mas se você não acompanhou muito bem, como é que você quer comentar justamente por isso, cara? Só tô pegando o gancho da piada, cara, é assim que funciona a comunicação, #humor. Entendi, cara. Tô só brincando com você também. Mas eu confesso que eu não acompanhei muito essa questão. Eu vi que foi uma pauta que uniu mais ou menos ali tanto a galera da esquerda quanto a galera da direita, né? Em relação a esse ponto, né? Apesar que umas pessoas extremistas, tipo Carla Zambelli e alguns outros, ficaram putos aí com essa aprovação e ajudaram a levantar hashtag pedindo pro Bolsonaro vetar. Mas vocês acompanharam esse ponto aí, que já era uma coisa que estava rolando há um tempo na Câmara, né? Deixa eu fazer uma enquete antes dos comentários, rapidinho. Atenção, ouvintes, eu vou descrever aqui alguns comportamentos e vocês vão me dizer a primeira pessoa que esse comportamento lembra vocês, aí vocês comentam lá no Twitter ou no Instagram do Midcast. Vamos lá. Decretar condução coercitiva sem antes intimar a pessoa a comparecer ao juízo. Quem será que isso aí lembra? Invadir imóvel sem determinação judicial e estender a investigação de forma injustificada. Obter provas por meio ilícito. Decidir por prisão sem amparo legal. E aí? Comentem lá, quem esses comportamentos fazem vocês lembrar? Quem será que eles vão responder, hein? Cara, não, eu tô muito na dúvida aqui. Será, cara? Será que é alguma pessoa que deveria estar livre? Não sei. É alguém que não tá livre, mas deveria estar livre. Não me vem nada na mente, assim, de primeira, né? Imagina. Bom, e obviamente, estava vendo aqui, né, que está aqui na pauta, que juízes e policiais organizam protestos contra a lei de abuso de autoridade, né? Exatamente, as pessoas que mais usufruem dessa prática, né? Surpresa nenhuma aí. Uma das coisas que talvez mais irrite o pessoal com relação a esse texto, assim, é porque isso é tornado crime, então quem pratica esses crimes com a desculpa de que está combatendo crimes,
essa pessoa pode ser presa, ela pode responder. Então, no momento atual, essa pessoa não responde criminalmente se algum desses fatos acontecerem. No máximo, quem sofreu com eles vai ser inocentado. Agora, é claro que você poderia ter investigação, mas que ela nunca anda, né? Então, se essa medida é aprovada, se isso se torna lei, então essas pessoas elas passam a responder criminalmente caso elas resolvam algemar alguém que não está tentando te dar socos na cara ou fugir de você. Então, se você resolve também obrigar uma pessoa a prestar um depoimento sem ela ter se recusado a prestar o depoimento de início, você também pode responder criminalmente. Então, se a pessoa não resistiu à prisão e você age como se houvesse resistência à prisão, você pode responder criminalmente. Como essas parecem ser práticas culturais do policiamento brasileiro, né, quase um patrimônio imaterial da nação brasileira, então você tem uma reação muito efusiva de diversos lados, com protestos marcados, eu acho, já para esse fim de semana, porque cidadão de bem não protesta durante a semana, né, para tentar barrar esse projeto que tenta tornar crime o abuso de autoridade. Claro que esse projeto ele também não vai no cerne do que mais acontece, né? Era isso que eu ia falar. Se você pensar quem mais sofre com abuso de autoridade, não é o engravatado. Era o que eu ia falar, né? Isso não vai mudar a realidade, por exemplo, das favelas e das comunidades, onde é o que mais a gente tem de relato, e mesmo que as pessoas queiram relatar isso, qual é a força que elas vão ter, né? Isso com certeza é uma autodefesa ali do Congresso em relação aos casos específicos deles, né? Que é quem tem força para justamente pleitear alguma coisa perante tanto ali juízes quanto policiais, enfim. A galera pobre que está sendo esculachada todo dia, essa lei não vai mudar absolutamente nada, a realidade é essa. Mas dentro da perspectiva de como uma lei dessa aprovada, é a pergunta que eu faço também, né, para você. Será que o Witzel, ele se enquadraria nisso? Será que ele cometeria abuso de autoridade com essas características que o Diego leu aí agora há pouco? Jamais. O Witzel jamais seria capaz disso, pô. Sim. Agora tem uma coisa que eu acho que, se fosse num país sério, faria uma grande diferença nessa lei, que é, atualmente, a maior pena, a maior tempestade que pode se abater sobre a casa de um juiz é uma aposentadoria integral, né? Sim. E aí, com essa lei, se ela for aprovada assim, um juiz pode ser preso por ser um mau juiz. Não que ele vá, né, não que isso vá acontecer, mas essa previsão assim, seria uma coisa boa de acontecer. Cara, eu acho que a forma prática disso aí, a gente precisa ver o que o Bolsonaro vai sancionar, né? O que ele vai vetar, porque ele ainda não sancionou até o momento que a gente está gravando aqui. Mas, para mim, o que vai acontecer é que, em alguns casos específicos, os juízes vão pensar 2 vezes nas ações que eles vão tomar quando for contra político. De resto, cara, não vai mudar absolutamente nada. Assim, só lembrar que para um juiz ser condenado, ele vai ter que ser condenado por um outro juiz. Exatamente. Isso costuma ser um pouco difícil. Exatamente. Mais algum comentário aqui sobre esse tópico, ou eu estou abusando da autoridade aqui, Rodrigo? Não negocie com o patrão. Só para deixar claro aqui pro pessoal do Ministério do Trabalho, se é que ele ainda existe, que está ouvindo aqui, não temos vínculo empregatício aqui, isso é apenas uma peça de ficção, tá? Tudo que o Rodrigo está falando aqui, só para deixar claro perante... Isso é apenas a uberização do trabalho. Isso é um precariado na indústria do podcast. Inclusive o host é precariado também. Alô, ABPOD, o que você tem a dizer sobre isso? A gente precisa discutir isso, ABPOD. O podcast é trabalhador? O convidado é trabalhador? Como é que funciona essa relação? Tem que regulamentar. É colaborador, né, cara? Tá na moda esse termo. Bom, vamos lá. Puta que pariu, cara. Fiquei imaginando agora o Rapi bancando os podcasts, né, cara? Botando os podcasts pra ficar pedalando com a mochilinha deles aí pelo Rio de Janeiro e tal. Ai, Deus do céu. Vamos lá. Próximo tópico aqui. A caixa preta do BNDES finalmente foi aberta, né? Parece que agora vai, hein? Agora vai. Abriu e a gente ficou sabendo de coisas que a gente já sabia há muito tempo. Porque essa notícia aí, meu amigo, rapaz, isso aqui é da época do site Ego lá, entendeu? Isso aqui já foi desfeito. Todo mundo já sabia da situação do jatinho do Luciano Huck. A gente lembra disso nas eleições passadas. Exato. Isso é a caixa preta? Exatamente, cara. Não, eu achei incrível que ao invés do conteúdo da caixa
preta denunciar aí grandes empresas, empreiteiras, né, que é o que realmente a gente se preocupa, ele foi denunciar Luciano Huck, Cláudia Leite, esse tipo de coisa, né? Exatamente. O Luciano Huck, que coincidentemente, tipo, 2 dias antes tinha falado mal do Bolsonaro. Então, assim, foi uma coisa, assim, nada programada, né? Cláudia Leite, que é sempre um alvo da galera bolsonarista quando quer falar de Lei Rouanet. Então, assim, e o Dória também foi citado, né? O Dória que nem é pré-candidato à presidência em 2022. Então foi tudo coincidência, né? Tudo coincidência. Só um disclaimer aqui. Não que não seja imoral pessoas absurdamente ricas fazerem empréstimos a juros subsidiados num banco que devia servir para o desenvolvimento econômico e social do país. Mas é tudo notícia velha, né? Estão só repetindo. Não, os juros a 3%, né? Pelo que eu vi na reportagem aqui, para relembrando a situação. Quem não quer juros a 3%, hein, para comprar um jatinho? Olha que maravilha. Vamos lá aqui, vamos seguir. Mais algum comentário ou podemos seguir? Ao ano, tá? Só para lembrar que esse 3% é ao ano. Sim, ao ano, com certeza. Sempre é bom lembrar, né? Sempre que fala do Luciano Huck, tem uma definição que eu gosto muito, que é do Orlando Calheiros, do Benzina, nosso ouvinte lá do Benzina, que ele comentou em algum tweet, em algum momento, né, que, cara, o Luciano Huck é tão tosco que se ele começasse a fazer rinha de mendigo no programa dele, as pessoas iam achar normal. Já cravo aqui 3 anos antes, hein? Luciano Huck, próximo presidente do Brasil em 2022. Já cravo aqui, 3 anos antes. Podem me cobrar em 2022. Consanguíneo, o que isso está fazendo aqui na pauta? Essa eu não tinha visto ainda, hein? Aqui é assim, ouvinte, é tudo ao vivo. É o projeto de lei do nepotismo. Nepotismo. Essa teve a galera que tweetou com esse... esse foi o texto que deu, né? Que é proibido nomear... que é o herói do povo brasileiro, Kim Kataguiri, que tá comandando, é isso? Isso. Isso mesmo. Para deixar aqui os ouvintes dentro aqui do assunto, a comissão da Câmara, né? Qual foi a comissão da Câmara? De Assuntos Exteriores? Não, a comissão de trabalho... a comissão de trabalho de administração e serviço público da Câmara aprovou aí no último dia 14, uma proposta do deputado Roberto de Lucena, que proíbe o nepotismo na administração pública federal, incluindo a nomeação de parentes para o cargo de embaixador, como coincidentemente o Bolsonaro está tentando fazer aí com o Dudu. E o deputado Kim Kataguiri foi um destaque aí nessa comissão, né, fazendo ali uma emenda, dizendo que a iniciativa também não poderia incluir ministros de Estado. Então parece que estão fazendo a represália ali contra o Bolsonaro, né? Olha o MBL 3.0 aí, e vocês falando mal. Cara, vocês têm a mesma impressão. Vocês têm a mesma impressão que eu tenho quando eu vejo o Kim Kataguiri atuando lá no Congresso. Eu fico com a impressão de que ele é tipo o trainee, sabe? Ele tá lá de trainee com a galera. Aí agora eu vou tentar aqui vou fazer uma emenda aqui, eu vou preencher umas coisinhas, preencher uns formulários. Sempre fico com essa impressão de que ele é meio que um estagiário. Aí chega aquele deputado de 38 mandatos, ei, moleque, tô trabalhando, né? Pô, muito bom, agora pega um cafezinho lá pra mim, vai. Não, o legal foi ver o Frota ontem no Roda Viva, que aí perguntaram pra ele, né? E aí, Frota, essa questão de nova política, velha política, né? Aí ele falando, não existe isso e tal, a gente quando chega lá vê que é uma outra situação, a gente já tá se adaptando, né? Como é que é o rito lá do Congresso, como é que as coisas funcionam, como é que muda, né, cara? Já tá totalmente tucando ele, cara. Agora me lembrou aqui, de você falar do Kim Kataguiri. Vamos lá aqui, próximo. Só o bico que tá com problema pra subir, né, Vitor? Você vai jogar só essa referência aqui ou você vai querer explicar os ouvintes? Não, mas a gente tem tópico pra isso, a gente comenta lá embaixo, porque isso é assunto sério. Tá bom. Bom, já que você tá dizendo, então vamos lá. Próximo tópico aqui, a gente vai falar aqui sobre esse, a gente vai só deixar aqui a referência. Vamos só deixar a referência e os ouvintes olham na descrição do episódio, né? É porque a Carmen Lúcia aqui vão pedir do PT, grande merda. Bom, é isso, o Diego já resumiu bem. O próximo tópico é qual? Bom, acho que temos que falar do elefante vermelho na sala, não é mesmo?
elefante vermelho na sala. O que seria isso? Tem que falar. Eu não consigo pegar algumas metáforas, cara. Então, o elefante vermelho na sala é Justiça Eleitoral de São Paulo condena Fernando Andrade a 4 anos e 6 meses de prisão no semiaberto por Caixa 2 na sua campanha para prefeito de São Paulo em 2012. Notícia que saiu aqui horas antes da nossa gravação, né, cara? Pegou todo mundo de surpresa. Quase aqui. um quebrando notícias. Quase um quebrando notícias. Exatamente, mas o Rodrigo ele fez uma análise aí sobre o processo, já leu os autos. E aí, Rodrigo? Eu com do alto dos meus 3 doutorados em Direito, né, cara? Do alto dos meus 3 doutorados em Direito. Eu não quero ficar defendendo o Haddad, não, bicho. Primeiro porque ele sabe se defender muito bem. Mas uma piada aqui, o Rodrigo. Eu sei que aqui é Pega Fogo Cabaré e não piadas e treta, mas se Haddad é Lula e Lula é Haddad, então tá certa essa condenação, né? Agora você acabou de me dar uma margem, então, se a gente já gastou tempo defendendo o Lula aqui, Lula é Haddad, então a gente vai defender o Haddad também, foda-se, entendeu? Já defendeu o Lula mesmo, é tudo a mesma coisa. Não, pô, se o Lula tá condenado, o Haddad tem que estar também, pô, é justo, né? Se um é outro, o outro é um, pô. E o pior que... Não, seria uma boa ideia, quer dizer que o Haddad pode de vez em quando trocar de lugar na cela com o Lula, então o Lula sai de Curitiba, o Haddad fica lá e eles dividem esse tempo, seria um ótimo negócio. Seria uma opção também, né, considerando essa lógica. Mas fala aí, cara, vamos parar de piada aqui. Não vou fazer nenhuma análise disso, eu não sou jurista, né, mas aparentemente, pelas informações que eu captei aqui de toda a minha rede de pesquisa, minha pesquisa no submundo, o que a gente tem nessa condenação, na verdade, tem um pequeno equívoco, porque o juiz condenou o Haddad por algo que não estava no processo. Então ele estava sendo processado por uma situação e o juiz condenou por algo que não estava lá. Então, aparentemente, a promotoria não fez nenhuma requisição para que o Haddad fosse condenado nesse sentido e o juiz resolveu tirar isso de algum lugar e assumir essa prática que tem se tornado uma prática realmente comum, né, novamente cultural aí do judiciário brasileiro, que são juízes atuando como promotores. Então, esse é o que a gente tem ali, a condenação do Haddad pela prestação de contas dele nas últimas eleições, nas eleições que ele, 2014, né, que ele perdeu. E nessa prestação de contas que ela estava sob suspeitas, a gente teria alguns indícios de que algumas gráficas elas não teriam condições de prestar o serviço para o qual elas foram contratadas. E esse juiz ele aceitou o que está escrito em algumas delações, dizendo que foi isso mesmo, e considerou que era o suficiente para ele ser condenado por falsidade ideológica e crime eleitoral. O que é algo um pouco estranho, já que o que estava sob suspeita ali era basicamente algumas contas da campanha que elas... novamente aquela condenação pelo que não está lá. Nossa, não tem nada aqui dizendo que isso realmente aconteceu. Mas como não tem nada, isso é muito suspeito. Então isso é a prova de que aconteceu. É mais ou menos esse raciocínio que faz com que ele seja condenado dessa maneira. Ele vai recorrer, porque foi primeira instância, né? Dentro dessa pequena análise aqui, eu gostaria só de lembrar que esse juiz, que eu não me recordo o nome, porque é um nome muito comprido, muito difícil de falar, ele também foi o responsável por dar pitaco num caso que não era dele, que era o caso da investigação sobre o Geraldo Alckmin, que incluía a possibilidade de ele ter recebido 9,9 milhões em propina da Odebrecht. O Geraldo Alckmin estava com esse processo em São Paulo, e parte desse material estava correndo em sigilo. E esse juiz que não estava no caso, ele sugeriu para o outro juiz, olha, eu acho que deveria invalidar toda essa parte da delação aqui, porque ela está sob sigilo, então isso aqui não poderia ser incluído no caso. Se isso não pode ser incluído no caso, então a gente não tem comprovação nem indício nenhum para poder trabalhar com esse processo contra o Geraldo Alckmin, a gente pode arquivar isso. Então ele foi lá se intrometer num caso que não era dele, para poder tentar safar o Geraldo Alckmin e invalidar delações que indicavam que ele havia recebido 9,9 milhões em propina ou algo similar. Posso ter me equivocado, me corrijam, eu sou comentarista de portal. Bom, depois dessa... Só um aviso para os leitores rapidão, a resposta da enquete que eu fiz mais cedo não é o nome desse juiz agora, tá? Bom, depois dessa passada de pano gratuita aí pro Haddad, que a gente não tá recebendo nada aqui do PT, e de mais uma crítica ao judiciário, que sabe-se lá o que os nossos amigos juízes que estão ouvindo vão querer tratar aqui com o Midcast, acho que a gente pode ir pro momento Carluxo, né? O que você acha aí, Diego? Cara, então... como eu anunciei no começo do... Então, peraí. Vamos lá, momento Carluxo. Vamos lá, tem a vinheta, cara. Vamos lá. Então,
Não vai ser exatamente o momento, mas como eu anunciei no começo do programa, eu concordei com o menino Carluxo essa semana. Ele fez 2 tweets que falam mal do isentão. Né, fala que chama o isentão de bundão, fala que o isentão não faz merda nenhuma, e aí eu realmente preciso concordar, né? Aqui ele falando, basta olhar o comportamento dos isentões. Quando digo que sempre foram putas de quem paga mais fica de mim. Uau! Caraca. De tudo para beneficiar financeiramente quem encheu sua caixinha de pedras para gato defecar. Cara, isso, qual era a referência desse tweet aí? Ele respondeu. Na história ele respondendo a um tweet do perfil @bolsoneias. Nossa. Meu Deus. Se Bolsonaro não fosse presidente, a farra do BNDES jamais seria descoberta. E aí segue aí falando sobre o BNDES. Nossa, entendi. Caramba, coitado dos isentões, cara. Isentão também é gente, pô. Não é não? É, Vitor? Sério? Ai, cara. Mas, ô Diego, qual é esse outro que tá aqui que você disse que foram 2 tweets? Em 2 momentos ele falou mal dos isentões. Aí o outro eu coloquei só como referência mesmo. Entendi. E agora você não vai comentar o que dezenas de ouvintes solicitaram? Eu concordei com você nesse caso, eu só queria mencionar, mas esse não foi o momento Carluxo da semana. Ah, tá, entendi, desculpa aí. Não tinha aquele programa acho que era da Band 50x1, aí eu falar, esse não foi o meu momento Carluxo. O momento Carluxo foi quando rolou, não um fogo amigo, mas um fogo irmão. Que ele foi postar uma lista aí tentando falar mal do PSOL e o tiro deu uma saída pela culatra, né? Ele começou respondendo um tweet do Marcelo Freixo, e ele falou, aí malucos, né, que é maluco com X no lugar do malucos, o que tem pra falar sobre estes casos dos amigos do PSOL? Ou vai continuar fingindo que nada existe e que Copacabana Palace é Venezuela ou Cuba? E aí ele posta uma foto, acho que é uma matéria da Folha, salvo engano, o print, movimentação suspeita de funcionários da Assembleia do Rio de Janeiro em 2016 em milhões. E aí tem vários deputados, tem PT, PDT, PSC, Democratas, um monte de partido. E aí, lá no finalzinho, quase esquecido, tem o nosso querido Flavinho Bolsonaro. 1.300.000.000. Ai, caramba. Flávio é aquele que não pode passar vergonha pela família, é isso? Não, esse é o Dudu. Flávio é o senador. Não, é verdade, tô confundindo aqui as caras bonitas. Contratou o Queiroz, inclusive, que não foi executado de forma nenhuma. O Queiroz que está vivo, tenho certeza. Cara, esse tweet foi inacreditável quando eu vi, cara. Eu falei, porra, não é possível, será que ele não reparou? Aí o que acontece? O pessoal começou a zoar ele, né? Falando, porra, Carluxo, aí fica difícil, né? Te defender. Até o Freixo deu uma zoada nele. Aí depois parece que ele tweetou, acho que no stories dele no Instagram, esse mesmo print. Só que aí ele botou uma frase em cima justamente da parte que tá o nome do Flávio Bolsonaro. Nossa, fazendo a pergunta pro Freixo, falando, e aí, Freixo, o que você vai falar agora? E aí a parte tava justamente em cima da parte do Flávio Bolsonaro. Coincidentemente, né? E esse stories foi depois do tweet que ele fez e que o pessoal começou a zoar. Então, acho que pra não dar o braço a torcer, né, de apagar o tweet e tal, ele quando jogou no Instagram, jogou de uma forma diferente, né? Eu acho que realmente se ele tivesse apagado, a galera tivesse printado, ia ser pior, né? Porque ia ser uma culpabilização, assim, né? Tipo, fiz merda mesmo. Exatamente. Mas que vacilo, gente. E eu acredito que ele tenha feito isso na total inocência, assim. Tipo, sei lá, pegou uma imagem aí, colou... Sei, não é possível que tenha feito... Não é possível jovem, que tenha lido menino. essa lista direitinho, assim. Ele não deve ter lido direitinho essa criatura, meu Deus. Pô, mas ele não deve ter lido. Ele com certeza recebeu a notícia assim, né? Deputados do PSOL desviam dinheiro da Alerj, ele só tirou o print, nem deu tempo de ler quem era. Isso. Mas, cara, esse print dessa lista já rolou lá no ano passado, né, quando saiu essa notícia, e ficou famosa na internet, o pessoal divulgando, né, cara? E deu muito, muito mole, cara. Ou não, né? Vai saber o que passa na cabeça do Carluxo, né, cara? Cara, essa reunião de família deve ser uma loucura, bicho.
Eu não quero nem imaginar isso, mas eu queria puxar uma nota de rodapé aqui. Não, mas só pra deixar aqui que foi atendido o pedido de vários ouvintes lá no Twitter que marcaram lá o perfil do Midcast. Cara, deve ter sido umas 5, 6 pessoas marcando o perfil do Midcast nesse embate aí, do Freixo e Carluxo, né? Vou colocar 5, 6 mil pessoas, 5, 6 mil ouvintes marcando o perfil do Midcast lá. Colocar isso. As pessoas não entendem que a gente fala 5, 6 assim, pensam que a gente tá contando baixo, 5, 6 mil. A nota de rodapé que eu ia colocar aqui é que nesse tweet ele comenta do Copacabana Palace, que a gente deixou de fora aqui, né? E tava me lembrando do tweet da esposa do Freixo, que é companheira do Freixo, que ela, quando estourou isso, o pessoal reclamando, né, que o Freixo estava no Copacabana Palace, ela só comentou: então, fui eu que convidei meu marido e eu que paguei, mas ninguém considerou que uma mulher pode ser bem sucedida e pagar por esse tipo de luxo. Exatamente. Foi um ótimo tweet, né? Eu concordo com ela, concordo com a resposta que o Freixo deu, mas, todavia, entretanto, o Freixo também deu munição, né? Porque ele foi justamente pro Copacabana Palace, um reduto de... Não dá mais pra falar coxinhas, né? Mas um reduto de bolsominions, provavelmente. E ele ficou desfilando por lá, assim, deu mais, não querendo botar culpa na vítima, né, no caso, mas ele já querendo botar, né, ele como uma figura pública que já é alvo dessa galera, acabou dando mole, né, cara, porra, vai pra Angra, vai pra outro lugar, né, cara, mais discreto, logo pro Copacabana Palace, cara, porra, aí é foda também, né? Pô, mas não pode ir pra Angra não, porque Angra é a futura Cancún brasileira, então se ele for, olha lá, tá dando munição também, agora que Angra tem que virar Cancún, pra poder receber político rico. Cara. Não, assim, eu achei a resposta da esposa do Freixo perfeita. É assim, o cara pode ir pra onde ele quiser, né? Desde que ele pague lá com o dinheiro dele que ele conseguiu, que se dane se é Copacabana Palace ou não, né? Enfim. E assim, eu acho que o salário pessoal de um deputado federal deve dar pra pagar, assim, uma noite, mais ou menos, no Copacabana. Deve dar, não sei. Se ele juntar, não deve dar. Deve dar. Eu não, acho que teve 13º agora, né, em junho. Acho que deve dar. Faz consórcio. Exatamente, cara. Bom, agora chega de falar das finanças do Freixo e do Carluxo e vamos para o Momento Panunzio. Diego, Panunzio está de volta, cara? Está de volta depois de 2 semanas de férias autoimpostas aí, ele está de volta e voltou com os dedos afiadíssimos. Mas desejar aí uma recuperação plena, né, que ele colocou um stent aí no coração e diz que tá pronto para mais 58 anos, vamos ver. Tomara que dê certo aí. Mas eu não sei se apareceu pra vocês aí, quando vocês abrem esse tweet aí que o Diego comentou, o primeiro comentário que aparece pra mim aqui, cara, é do Luciano Moro Bolsonaro, que ele bota, cara, uma mensagem aqui, e aí é um gif do Groot, do Guardiões da Galáxia, vomitando, cara, é um negócio bizarro, tosco demais. Eu não sei, eu acho o Groot vomitando até fofinho. Poderia ser pior. Né? Pra mim não aparece não, pra mim o primeiro que aparece é o da Joana Trapton. Ah, tá. Pra mim aparece esse cara que, aqui. É uma vontade tão louca de ganhar like que a pessoa coloca, tipo, 200 mil hashtags. Isso, exatamente. Cara, bicho, que necessidade de atenção, que pessoa triste, cara. Que a vida dela é ir lá comentar pra atrapalhar a vida de pessoas doentes tentando ganhar like. Cara, exato. que morte horrível. Exatamente, cara. Então, eu queria perguntar de vocês qual dos dois vocês preferem. Então, o nosso Momento Panunzio aqui, ele responde ao desgovernador Auschwitzel, do Rio de Janeiro, aí o governador do Vitor, falando, né, do caso do sequestro. Aí eu nem vou ler o tweet para não dar papo para o maluco, né, do Witzel, eu vou só ler a resposta do Panunzio, que este tem um fetiche pela morte. Não pode ver um cadáver que fica todo excitado. Como a polícia assim tão ocupada em aniquilar favelados, não sobra tempo para perguntar aos milicianos quem foi que mandou matar a Marielle. Uau. É isso aí. Mais uma vez, super preciso. E aproveitando esse gancho, vamos agora para a parte que todo mundo acha chato, porque vamos falar do Fuzitsu. Vamos lá.
Bom, começando aqui o nosso último bloco, vamos começar falando sobre ele, o que eu apelidei desde o ano passado de Fuzitzel, que né, tem uma tara por fuzis, mas o pessoal do lado B do Rio apelidou de Auschwitzel, que é até o termo que o Diego usou aí no momento anterior, em que ele essa semana, né, no final da semana passada, né, no dia 16, ele foi inaugurar o Nova Iguaçu Presente, que para quem não é do Rio, aqui a gente tem tipo, como é que eu vou dizer assim, um programa que é chamado Segurança Presente, onde vários bairros do Rio, principalmente na Zona Sul, por exemplo, tem o Lagoa Presente, o Leblon Presente, aí tem o Lapa Presente lá no centro do Rio, que o que eles fazem? Eles pegam policiais que estão de folga, ou policiais já reformados, outros tipos de agentes, e formam como se fosse um destacamento... Eu não diria isso, mas um destacamento específico para atuar na segurança da região, onde geralmente quem banca são os comerciários da região, alguma associação, alguma coisa assim que faz uma parceria com o governo. E aí o que acontece? Nesse evento que ele estava lá em Nova Iguaçu, né, que foi o primeira expansão desse projeto, vamos dizer assim, para a Baixada do Rio, ele disse que os cadáveres dos jovens, né, que foram mortos ao longo da semana passada aqui no Rio, né, foram 6 jovens mortos em operações da polícia nas favelas aqui do Rio. Ele falou que os cadáveres desses jovens estavam no colo dos direitos humanos e que os direitos humanos seriam os culpados por essas mortes e que o governo do Rio não vai ceder nenhum milímetro em relação a isso. E aí o que aconteceu hoje, no início aqui do dia, né, que foi o sequestro aí do ônibus da Galo Branco, que ele vinha de São Gonçalo para o centro do Rio de Janeiro, e aí no meio da ponte, o jovem lá, o rapaz que sequestrou o ônibus, tinha 20 anos, ele pediu para parar o ônibus e aí começou a fazer todo mundo de refém. E o desfecho, você que está ouvindo aqui provavelmente deve ter visto que esse foi o assunto do dia, né? Um atirador lá de elite da Polícia Militar que estava em cima do caminhão de bombeiros, alvejou com 6 tiros o cara quando ele estava numa das saídas dele do ônibus e acabou matando o cara. E todos os reféns foram salvos, ninguém se feriu e tudo mais. E aí o nosso querido governador, quando simplesmente ele pegou um helicóptero e foi lá para a ponte Rio-Niterói, né, fez todo... O que eu fiquei... Além do que aconteceu, né, o que eu fiquei mais impressionado foi ele ter feito todo esse aparato só para aparecer ali na foto e fazer média, né? Ele não precisava pegar um helicóptero e descer no meio da ponte Rio-Niterói. E aí quando ele desce na ponte de Niterói, ele sai vibrando como se fosse o Papai Noel chegando no Maracanã no final do ano, comemorando e vibrando, uma coisa bizarra, tipo jogador de futebol quando chega no estádio, né, para ser apresentação, e aí ele sai comemorando, sai vibrando, correndo, e foi isso que aconteceu, basicamente, bem resumido aqui, eu já falei pra caramba. Queria saber como é que vocês viram tanto essa questão que ele falou aí dos jovens que morreram semana passada no colo dos direitos humanos, quanto essa comemoração dele depois do caso, que segundo ele estava comemorando a vida dos reféns, que nada aconteceu, e não a morte do sequestrador, né? Quem quer começar aí? Não, no primeiro caso, meu comentário até que é bem sintético sobre isso. Eu também concordo. Esses corpos, eles estão no colo dos direitos humanos, porque se o pessoal dos direitos humanos não pegar, não cuidar, não tirar os corpos de lá, a polícia encobre e bota fogo, né? Então é melhor realmente que os direitos humanos cuidem para que a gente pelo menos saiba que morreu. Porque se não tiver ninguém vigiando do jeito que a coisa tá, do jeito que anda, e já é uma prática costumeira também, você simplesmente desova esses corpos em algum lugar e a gente nunca vai saber como que esses jovens morreram, né? Vide Amarildo, o que acontece. Se você não fica vigiando, simplesmente desaparece e você não tem mais notícia, né? E a gente comentou agora há pouco sobre abuso de autoridade. Pelo menos 2 desses casos, a polícia tentou incriminar os jovens, tentou ligar os jovens ao tráfico, colocando ali, inserindo drogas e armas na cena do crime, mas já ficou comprovado que eram jovens inocentes que não tinham ligação nenhuma com o crime, né? O caso do garoto que morreu baleado indo pro treino do América, né, que o avô, que é motorista de ônibus, viu que o menino estava baleado, e foi ele que socorreu
o garoto e levou para o hospital. O depoimento do avô dele é uma coisa assim de cortar o coração, cara. Quem ouve ele falando e não sente vontade de chorar ou sente uma tristeza, tá morto por dentro, cara, na boa. E daí, novamente, uma tentativa do Fuzitsu de incriminar direitos humanos como é uma prática recorrente, né? É uma campanha de perseguição mesmo às pessoas que estão denunciando, tentando jogar uma luz por essas questões que acontecem na periferia, né? Há um sistemático ataque a essas pessoas, essas entidades que denunciam. Então, quando ele fala esse tipo de absurdo, ele está só corroborando, né? Corroborando para que essas pessoas continuem sendo perseguidas, sequestradas, silenciadas de mil formas possíveis. Então, eu acompanhei no começo da manhã o início da situação, e aí eu tive um dia super corrido, eu acabei não acompanhando o desfecho até que me contaram no fim da tarde, mas assim, a primeira notícia que eu vi foi que o governo do estado tinha mandado o BOP negociar. Uhum. E aí eu já não precisava mais ler, não precisava mais acompanhar, porque todo mundo já sabia o desfecho que isso ia ter, né? E aí, para além de qualquer juízo de mérito sobre o que o cara fez ou não, né? Só lembrando que o Estado não tem direito de tirar a vida de ninguém, segundo a Constituição brasileira, né? E segundo, sei lá, o princípio mínimo de noção. E assim, porra nenhuma que ele tava comemorando a vida, cara. O cara, desde a eleição, que fala que o prazer da vida dele é dar tiro na cabecinha, é fuzil, é matar. Eu acho que se alguma coisa ele tava comemorando que morreu, devia estar comemorando que morreu um e lamentando que morreu só um. E fala, que vida de vagabundo é essa, né? Que tem tempo pra ficar pegando helicóptero pra ir comemorar a morte dos outros em vez de estar trabalhando. O gesto dele comemorando foi uma das coisas mais grotescas que eu já vi nos últimos tempos, assim, foi bizarro, porque por mais que ele fale que ele estava comemorando a vida das pessoas que salvaram, né, e a gente, infelizmente, não vai ter como rebater isso, porque não tem como a gente afirmar que ele realmente não estava comemorando isso, né, assim, aos olhos práticos da coisa, mas a gente sabe, com base no histórico dele, que dificilmente era isso. Mas a questão dele ter pego um helicóptero depois do negócio já ter sido realizado, né, da operação ter sido finalizada, pra ir lá só pra vibrar com a galera lá que tava comemorando, que o pessoal também que tava parado no trânsito comemorou, né, os tiros lá do sniper, e dar aquela entrevista lá no meio dos jornalistas e tal, foi uma coisa absurda, e tipo assim, ninguém questiona, né, quanto é que não custou só a saídazinha dele de helicóptero pra pousar na Ponte Rio-Niterói, cara, pra fazer aquela cena grotesca, pelo amor de Deus, né, cara. Sabe, a impressão que eu tenho sobre ele, assim, é que ele parece, não sei, às vezes ele se comporta como um adolescente jogador de Counter-Strike, sabe? Sim, sim. Com todo respeito aí aos jogadores de CS, né? Mas, tipo, você comemoraria isso como você comemora quando tu ganha um campeonato de CS, né? E o jeito dele, o fato de que ele anda fardado pra cima e pra baixo, né? Parecendo um comando de ação pra cima e pra baixo, ele se comporta como um adolescente, assim. É estranho, é muito bizarro. Então, cara, pra mim ele é um bizarro. psicopata, cara. É um psicopata. É tosco e cafona nesse sentido, como boa parte desse governo. Mas eu concordo com você que parece que não passou da pré-adolescência. Não passou da pré-adolescência, mas tem esses ímpetos violentos e cruéis. Eu consigo... Será que esse sujeito fica assistindo vídeo de tortura quando ele tá em casa pra se masturbar? É esse o caso, eu sabe? Não Eu não duvido de nada, cara. Esse cara é doentio. É doentio, é asqueroso. Imagina o que esse cidadão não deve ter feito enquanto ele era juiz, velho. Pois As cara. atrocidades que ele não deve ter cometido. Então, tipo, acho que vão ser 4 anos muito, muito ruins para a população do Rio de Janeiro, mas pelo menos isso tirou, sei lá, mais 30, 40, 50 anos desse cidadão julgando os outros, baseado nessa lógica, né? Que se ele governa assim, ele devia julgar assim, com certeza. Essa retórica de que a gente está em guerra e vai ter perda, não estamos em guerra. Não existe uma guerra contra as drogas. Existe uma guerra do Estado brasileiro contra a população pobre. Isso sim. E se você pensar que a população pobre não tem como se defender, acabou sua ideia de guerra. A gente está passando por um massacre. Terrorismo de Estado é o termo certo. Então a gente não tem guerra contra as drogas. Tem terrorismo de Estado, que é um helicóptero do Estado passando numa favela e jogando granada, não tem relação nenhuma com você tentar combater tráfico de drogas.
Sabe o que é pior, cara? Eu tenho alguns amigos que eles já cresceram, né, e moraram em favelas, em comunidades, têm ainda familiares lá, e eu tava outro dia discutindo com eles no WhatsApp em relação a essa questão do uso de helicóptero, né, nas operações aqui no Rio de Janeiro, e 2 deles são a favor da utilização, cara, porque... E assim, eu não tenho muito como... Assim, eu usei meus argumentos, tá? Mas como é que eu vou rebater com uma pessoa que morou lá, passou por isso, enfrentou isso, ainda tem familiar morando lá, de vez em quando vai lá na comunidade e mesmo assim é a favor da polícia. Eles não moram mais lá? Eles não moram mais lá? Não, eles não então moram. O argumento deles acabou, cara. Se eles não moram mais lá, o argumento deles acabou. Mas quer um argumento bom também pra isso? A gente tem 1000 e poucas cartas que chegaram pra juízes no Rio de Janeiro lá mostrando argumentos. Olha só o que é o uso dos helicópteros lá. Sim, cartas de crianças, cartas de moradores. Então são 1000 e poucos argumentos. Mas é o que eu tô falando, eles não moram lá, mas já moraram também na fase que também já se utilizou helicóptero antes, em ações aqui no Rio de Janeiro, né? Eu tô falando porque realmente é uma coisa que eu vi ao longo desse tempo todo. Mas é o que eu tô falando, não tem como argumentar com essa galera, porque se a pessoa que morou lá continua frequentando é a favor, você vai falar mais o quê, né, cara? Não tem realmente o que discutir, né? Concordo com você que não tem como conversar com esse tipo de pessoa. Se a pessoa não consegue estabelecer um raciocínio para perceber que não é útil, que não é eficiente, é puramente violento você usar helicóptero nesse tipo de situação, você realmente não tem como convencer a pessoa do que ela poderia perceber. Ela já normalizou e internalizou a violência de Estado, assim, é muito bizarro o que acontece. E as pessoas ficam normalizando isso o tempo todo. Ah, não, mas é bandido. Ah, não, mas é um assassino. Ah, não, mas o tráfico de drogas, assim, vai internalizando nas pessoas e normalizando. É um assunto muito extenso, muito complexo, mas a gente não podia deixar de comentar aqui sobre essas últimas reações aí do Fuzitsu. Cara, sério, aquela cena dele na ponte de Niterói, meu Deus do céu. Vamos lá, antes da gente começar a comentar o próximo tópico, esse episódio mais uma vez vai ficar gigante. Eu queria colocar aqui um áudio da Letícia, lá do Pistolando Podcast, que ela mandou uma notícia aqui pra gente, que acho que encaixa bem aqui na parte que todo mundo acha chata. É uma notícia, eu diria que um pouco pitoresca, mas que ela pediu ajuda de alguns podcasts lá no Twitter e tal. Ela até fez uma thread sobre isso. E como não encaixava muito bem no Segue o Fio, eu acho que faz mais sentido aqui no Midcast Política. Então eu vou botar esse áudio aí, que ela descreve bem o que é a notícia. Eu não preciso aqui ficar explicando muita coisa. Vamos lá. Hoje nós temos uma notícia muito séria que envolve Santa Catarina, um cavalo francês e corrida de dragster. Vamos começar pelo cavalo. Os cavalos sempre foram bons companheiros dos homens. Os primeiros registros de domesticação de equinos datam de 5.500 anos atrás. As muitas raças de cavalos são divididas em categorias, e uma dessas é a dos cavalos de tração. São animais muito fortes e resistentes porque eram usados para puxar carroças e arados. E uma das principais raças entre os cavalos de tração é a Percheron, que é um bicho bem robusto. Esse nome Percheron vem da origem dele, que é a comuna de Perche, na França. Acredita-se que seja uma mistura de cavalos árabes com outros que foram levados à região quando Roma invadiu a Normandia. Os primeiros registros da raça são do século VIII. Aqui tem informação. Os primeiros Percheron a trotarem pelo Brasil vieram na década de 20, trazidos pelas companhias Matarazzo e Antártica, fazendo entregas em carroças dessas empresas em São Paulo, e também pelo Exército Brasileiro, que os usava para carregar equipamentos de artilharia, uma coisinha bem leve. A raça viveu altos e baixos, mas se adaptou bem em alguns lugares em particular, entre eles o Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E aqui a gente encaixa a segunda peça dessa história. Santa Catarina, infelizmente, é célebre pelos maus tratos aos animais. O caso com mais repercussão era o de uma festa realizada na região de Florianópolis chamada Farra do Boi. Para surpresa de 0 pessoas, a farra não era do boi, porque ele só se fudia. Ele era solto e estressado para que saísse correndo até a exaustão, depois era morto e a carne geralmente era repartida entre os moradores da comunidade. A descrição da farra do boi, assim, em si, já é escrota, mas a barbárie fica completa quando você descobre que os policiais que tentavam coibir essa prática eram recebidos a pedradas, ou seja, a população simplesmente se recusa a abrir mão da tradição. A farra do boi é proibida por lei federal desde 98, mas ainda acontece. Mas ela não era a única coisa do tipo em Santa Catarina. Em 14 de outubro de 2015, uma outra prática bizarra foi proibida. O projeto de lei 117.2 de 2011, de autoria da Ana Paula Lima, do PT,
colocou no Código Estadual de Proteção aos Animais um parágrafo proibindo a zorra ou puxada. Essa zorra, obviamente, não tem nada a ver com o programa da Globo. É uma competição em que cavalos precisam percorrer um percurso de 24 metros puxando uma carroça sem rodas com até 2,5 toneladas de sacos de areia em cima. Vale lembrar que a Confederação Brasileira de Hipismo obviamente não reconhece esse tipo de coisa como uma modalidade desportiva. Ou seja, temos catarinenses que acham o máximo tratar cavalo como se fosse uma corrida de dragster. E aqui entrou a terceira e última peça da história. Mas se essa parada foi proibida em 2015, por que diabos esse fio? A questão é que tem um senhor aí chamado Rodrigo Minotto, @RodrigoMinotto com 2 T's no Twitter, que achou que legal mesmo era apresentar um projeto de lei abrindo uma exceção na tal zorra para uma raça em particular. Adivinha qual? O nosso amigo Percheron. O projeto em si é sofrível. Para vocês terem uma ideia, tem um parágrafo inteiro colado da Wikipédia. E tem outro que é pior ainda. A gente achou no Yahoo Respostas, referenciando o site Ache Tudo e Região. Em um trecho da justificativa, o deputado cita, abre aspas, segundo especialistas, se o Percheron não praticar atividades que demandem o uso de força, podem ocasionar o atrofiamento muscular e outros danos irreparáveis. Mas que especialistas? De que nível de esforço ele está falando? O ser humano também se atrofia se não se exercitar, né? Ele quer dizer então que o Percheron precisa puxar 2 toneladas para ser saudável? Os especialistas com quem nós conversamos discordam, mas o projeto de lei já passou na CCJ. Como é que fica, então? Bom, nós já tivemos amostras em todas as esferas governamentais que caras como esse senhor aqui não trabalham com a lógica. Eles só entendem a linguagem da pressão. Então, convocamos os ouvintes a mandarem e-mails carinhosos e a aporrenharem esse senhor aonde quer que ele vá. O e-mail dele é rodrigominotto, com 2 T's, @alesc.sc.gov.br. Bom, hoje finalmente vamos aqui falar sobre o caso de Itaipu. Rodrigo, você é o nosso especialista aqui no assunto. Quando a gente vai falar de Vaza Jato, a gente traz aqui a Virgínia. E agora, quando a gente vai falar de Itaipu, a gente traz você aqui, cara. Só que você, como já é do cast, então fica mais fácil aqui perante as leis trabalhistas. Como é que fica aí? Como é que tá essa questão de Itaipu? Por que na imprensa aqui do Brasil tá se falando tão pouco, cara? Alô, Vitor, falando aqui diretamente da Tríplice Fronteira, me senti muito especial. Com o seu comentário, dizendo que eu sou especialista em alguma coisa, mas eu não sou tão especial assim por já fazer parte do programa. Cara, é um assunto longo, né? A gente até tava falando que faz 3 programas que a gente poderia ter comentado sobre isso. Não teve espaço, mas eu acho que foi até bom a gente não ter falado sobre o Itaipu Gate antes, porque muita coisa apareceu logo na sequência também, e agora já ficou um tanto descarado que a imprensa brasileira se recusa a tratar do assunto. Então, isso já explodiu na imprensa estrangeira e continua a não aparecer nas agências aqui, com algumas exceções. Eu vou pegar algumas informações que estão aqui na reportagem da agência de investigação, jornalismo investigativo, que é a Spotlight. Fez um apanhado muito bom do que está acontecendo. Isso vai resumir um pouco para o ouvinte que talvez esteja por fora disso, né, caso não acompanhe veículos estrangeiros. Até se noticiou que esse problema com o acordo da venda de energia em Itaipu, que surtiu um efeito negativo no Paraguai e resultou no cancelamento desse acordo. Basicamente foi isso que saiu aqui, fora algumas notas. Então eu vou fazer uma simples linha cronológica aqui do que aconteceu resumidamente para depois a gente poder comentar. Acho que assim vai ser mais rápido. Então esse problema ele começa ainda em 2018, antes das eleições, com uma figura totalmente desconhecida do cenário político nacional. No dia 6 de abril de 2018, o Alexandre Giordano se filia ao PSL, partido do presidente. No dia 7 de abril de 2018, se encerram os prazos de filiações para a eleição e o Giordano ele fica como suplente do PSL. Então, ele vai entrar na suplência de um nome do PSL eleito que entra na história daqui a pouco. Mas vamos pensar então no dia 16 de abril de 2018, os registros da Junta Comercial de São Paulo apontam a saída de Giordano de uma empresa chamada Enfermate, que é uma empresa de compra de energia. Ainda no dia 16 de abril, o filho do Giordano, o Lucas Giordano, de apenas 17 anos, é, do nada, emancipado e aparece como o sócio principal da empresa. Em 3 de outubro de 2018, os sócios do Grupo Leros, que é a empresa do Giordano, eles abrem uma nova empresa no paraíso fiscal, no Panamá.
É uma empresa só para servir de fachada para receber possivelmente dinheiro desviado. Normalmente quando se abre esse tipo de empresa nesses paraísos fiscais. Só lembrando aqui que não é crime abrir esse tipo de empresa, né? Sim. Não é crime, só é estranho. Isso. Então, no dia 7 de outubro, o Major Olímpio é eleito senador por São Paulo e o Giordano ficou como suplente dele, de uma forma até estranha, porque foi tirando outra pessoa da suplência também. E a gente passa para o ano de 2019. No dia 12 de março de 2019, o Bolsonaro se encontra com o presidente do Paraguai, o Mário Abdo Benítez, para discutirem a revisão do acordo bilateral entre os dois países com relação a Itaipu, e aí sim vale o comentário do que é esse acordo bilateral. A represa de Itaipu, ela é uma posse conjunta Brasil-Paraguai. Então ela é dividida, ela está bem na fronteira, é dividida meio a meio Brasil-Paraguai, e a gente precisa sempre estabelecer um acordo com o Paraguai de como que vai ser o uso da energia de Itaipu, que ela produz muita energia. Obviamente o Brasil é um pouquinho maior do que o Paraguai. O Paraguai é um país de território pequeno, ele não precisa usar 50% da energia de Itaipu, ele precisa de uma quantidade muito menor. Só que isso está dividido meio a meio. Então o Paraguai ele pega essa energia que é excedente e ele revende para o Brasil a um preço mais em conta, né? Então esse é um acordo que existe ali, ele sempre é revisado, e o Bolsonaro se reuniu com o presidente paraguaio para fazer a revisão desse acordo. Os termos dessa revisão de início, eles não vieram a público. No dia 9 de abril de 2019, a gente tem uma outra situação. Então aqui agora sim a coisa começa a se complicar. Em um voo privado, o suplente lá do senador do PSL, né, o Giordano, ele chega ao Paraguai acompanhado de 2 sócios da empresa Leros, que foram os que abriram essa empresa no paraíso fiscal. Eles chegam para dialogar sobre esse acordo. Então, eles não são representantes oficiais do governo brasileiro, mas eles chegam para fazer o encontro e discutir esse acordo de compra e venda de energia em torno de Itaipu. No dia 10 de maio desse ano, 2 semanas antes da assinatura do acordo bilateral, o Alexandre Giordano ele vai à Tríplice Fronteira e se encontra com Pedro Ferreira, que então era presidente da ANDE, que é a Agência Nacional de Energia Estatal, que cuida da energia no Paraguai, que é como se fosse a Eletrobras de lá, né? Essa agência estatal, e com o Rossello Rodrigues, que era o assessor jurídico do vice-presidente Hugo Velásquez. Eles começam a organizar essa conversa sobre o acordo bilateral, e esse acordo ele é firmado entre os dois países, porém, logo em seguida, estoura na imprensa paraguaia o problema desse acordo. Que os termos que eles estavam sob sigilo, eles, ao serem revelados, demonstram que esse acordo é extremamente prejudicial para o Paraguai. Então, isso já começou a mover um pedido de impeachment do presidente. Como é que você permite assinar um acordo que ele prejudica descaradamente o nosso país? Não, e só um adendo, Rodrigo, essa questão de Itaipu para o Paraguai é muito importante, é coisa assim de Estado mesmo, que a galera leva a sério. Aqui no Brasil, foda-se, né? Mas lá o pessoal leva a sério mesmo, principalmente já que ele já tem meio ranço com o Brasil desde a Guerra do Paraguai e tal, então, e o Brasil, como você mesmo disse lá no grupo, né, meio imperialista na região, então já existe esse ranço, é uma coisa muito importante lá para eles, né? Sim, o peso de Itaipu ele é enorme, é um símbolo nacional pro Paraguai também, é algo muito importante. Na sequência disso, dessa movimentação, quando começa a revelar esse acordo, o Pedro Ferreira, que era o presidente da ANDE, ele pede demissão. Então ele pede para sair do quadro porque ele discorda dos termos do acordo. Ele discorda dos termos que o acordo foi feito, ele não quer assinar aquele acordo, então ele pede demissão, mas o acordo é assinado assim mesmo. E a gente vai descobrir que termos de acordo são esses e como que eles foram firmados quando um jornal, a ABC Color, que é um grande jornal, um jornal sério de lá, vamos colocar como se fosse não é nem um jornal de esquerda, vamos pensar um Estadão, algo assim, do Paraguai, revela as conversas de WhatsApp que elas estavam por trás desse acordo, e se percebe que esse acordo ele foi firmado de uma maneira um tanto estranha, pois houve uma pressão para suprimir um dos termos do acordo que indicava uma livre competição para a compra de energia. Então essa livre competição ela é retirada do acordo e você coloca uma liberdade para direcionar essa compra de energia do Paraguai
para ser feita por uma única empresa. E qual é a empresa que ela recebe, que ela faz essa proposta, que é a proposta aceita? Exatamente a empresa Leros, que é a empresa representada pelo Alexandre Giordano, que é filiado ao PSL e é suplente do Major Olímpio. Quando se verifica as correspondências trocadas com essa empresa, por sinal, a sede dela está no mesmo prédio da sede do PSL em São Paulo. E a coisa começa a ficar mais e mais estranha. Essas mensagens indicam que o Giordano ele afirma falar pela família Bolsonaro. Ele diz que para fazer esse acordo ele teria a liberdade concedida pelo mais alto poder do governo brasileiro, então que a família Bolsonaro estaria ciente desse acordo, privilegiando uma empresa específica, ou seja, colocando na conta desse acordo milionário não a livre competição, você não tem nenhum tipo de licitação, foi diretamente colocado para que essa compra fosse feita com muito lucro pela Leros, que é uma empresa ligada, então, de certa maneira, aí ao PSL e ao nosso presidente, né? A gente não tem confirmação disso. Simplesmente o Giordano falando que ele fala pelo governo brasileiro. Mas, estranhamente, esse cara ele não faz parte do governo brasileiro. Ele não é nenhum tipo de assessor. E essa empresa ela não é uma empresa estatal. Então, esse acordo ele começa a ser firmado, é problemático de imediato para o lado paraguaio, porque é o Paraguai fazendo acordo com uma empresa específica do Brasil, não tendo livre competição, privilegiando essa empresa, mas isso se liga ao governo brasileiro quando o Giordano diz falar pela voz da família Bolsonaro, diz que o Bolsonaro está ciente de tudo isso e ele apoia esse privilégio concedido a uma empresa muito específica. Os resultados disso no Paraguai, eles já são sentidos, essa crise lá, ela é muito grande no momento. Eu comentei com a gente no grupo mais cedo, é que esse problema ele é maior no Paraguai e ele resvala em diversos outros países do Cone Sul, porque nosso país, o Brasil, ele não é encarado pelos outros países fronteiriços de uma maneira muito positiva. A imagem que nós temos é de um país ligeiramente imperialista, de que a gente tenta se sobrepor. Agora, né? Ainda mais agora. Então é assustador. Com essa reaproximação com os Estados Unidos, enfim, né? Realmente. E a gente atacar a soberania de um outro país dessa maneira é algo muito grave. Agora, como que está sendo investigado, o que tem sido demonstrado, não é nada pela imprensa brasileira. A imprensa brasileira está se colocando de fora disso, é certo, também a gente não pode exagerar e ser leviano. Por enquanto, o que a gente tem são as declarações, as falas do Giordano nessas conversas vazadas, o que ele foi acordado para privilegiar a Leros, mas seria necessário a gente investigar se o governo brasileiro tinha conhecimento disso realmente ou não. Então a gente tem todo esse imbróglio aí acontecendo, ainda tem muita coisa para aparecer, mas pelo que apareceu até agora, é pouco provável que isso termine de maneira positiva para a direita no Paraguai, e se isso continuar a ser investigado, a gente tem um escândalo aí de milhões e milhões e milhões que pode ter o nome da família Bolsonaro envolvido. Por enquanto, né, depois desse breve e longo disclaimer aí do Rodrigo, são só coincidências e suposições, né, em relação a essa ligação meio que indireta, porque tem um cara lá que falou, mas daqui do lado do Brasil não tem nenhuma confirmação, obviamente, mas agora eu venho aqui com Quebrando Notícias, porque tá aqui no Globo, eu tava justamente pesquisando sobre o assunto aqui nos grandes portais, e tá aqui no Globo que deputados paraguaios arquivam um julgamento político contra o presidente lá do Paraguai após a polêmica de Itaipu. Então, eles chegaram ao acordo e realmente foi rejeitado nessa terça-feira o pedido lá de abertura, né? Impeachment, né? Exatamente. Uhum. Então, meio que deram por encerrada a crise política por lá. Agora, se a imprensa vai... Não, agora, se a imprensa vai... Tudo acabou em mate. Agora, se a imprensa de lá vai continuar cavucando essa história, se novos fatos vão surgir, aí vamos ver, né? Mas... por enquanto, no âmbito político, parece que tá tudo calmo agora, né? Não sei. Arquivar um pedido de impeachment do presidente não significa que a crise ela tenha sido sanada, não. Só diz que, olha, a gente vai respeitar alguma parte da democracia que a gente constituiu, que é uma coisa que o Brasil não aprendeu a fazer. Então, é basicamente isso. Mas isso não quer dizer que você feche a CPI que ela foi aberta para poder investigar essa situação. Então, a gente tem uma CPI em andamento no governo paraguaio nesse momento. O que não vai chegar ao impeachment por essa notícia, mas pode chegar ainda a revelar muita coisa. Aliás, a ideia de uma CPI é que você investigue, né?
Milena e Diego, vocês querem falar alguma coisa? O Rodrigo já deu todo o panorama aí do caso muito bem. Eu não tenho nada a acrescentar aqui. Também não tenho nada a acrescentar, realmente. Eu também sigo o voto do relator. O que significa que eu falei demais, né? Parecia a galera do STF, né? Falando voto, né? De algum julgamento lá. 3 horas Quem depois. concorda, permaneça como está, né? Exatamente. Vamos lá, a gente já está novamente com um programa gigante. Para encerrar aqui, acho que a gente precisa comentar pelo menos alguma coisa sobre a Milena e o Diego estarem tacando fogo lá na Amazônia. E esse fogo está chegando em São Paulo. Como é que foi isso aí, cara? Foi mal aí, galera. Eu fiz até uma thread hoje no Twitter, que teve uma menina perguntando, né, gente, me explica, porque eu só tô vendo gente postando meme de um lado e gente desesperada do outro. E aí eu vou tentar ser o mais breve possível, dizer que de junho a agosto aqui na região norte do país é a estação seca, onde chove menos, e aí o povo aproveita esse negócio para desmatar, né, para derrubar e para fazer queimada, que é um jeito de você limpar o terreno depois que você desmata para poder plantar e criar gado e fazer monocultura de soja e o que for. E aí tem uma técnica certa para você fazer isso sem causar um incêndio florestal. E antigamente tinha campanhas, né, para agricultura familiar, principalmente, ensinando como fazer, mas isso acabou. E também usado como instrumento para a galera... tem gente que realmente faz incêndio criminoso para você queimar uma área gigantesca e ela fica bem mais fácil de grilar. E aí é um fenômeno muito comum nas fronteiras do desmatamento, que é o caso do estado do Acre, Rondônia, ali, que entra mais para o sul do Amazonas, sul do Pará, em fronteira com o Mato Grosso. Nesses meses de julho, agosto, a gente acordar e sair de casa e não ver o sol, né? Você vê um sol assim muito pálido porque a fumaça cobre a cidade inteira. Só que dessa vez tem um incêndio, alguns focos de incêndio, né? Tem um incêndio na Bolívia que está rodando acho que há uns 10 dias, e tem um incêndio em Rondônia que está rodando há mais de 15 dias. Isso soltou uma nuvem de fumaça tão grande que ela desceu junto com a massa de umidade, né? Que o que chove para vocês aí no Sudeste é a água daqui da Amazônia que evapora e vai para aí, vai chover aí. Só que tem tanta fumaça misturada com essa massa de umidade que aí chegou lá, por exemplo, na cidade de São Paulo, um dia, 4 horas da tarde, escureceu de fumaça. Essa é a versão mais rápida que eu consigo fazer. Mas não tinham falado que, na verdade, essa fumaça era do Mato Grosso e não a que desceu de Rondônia? Porque lá também tá tendo queimada, né, no Mato Grosso. É porque mistura, né? Exatamente. Vai no mesmo... Qual é a explicação fluxo, geográfica, né, disso? No mesmo fluxo. Porque é um fenômeno que é oficialmente chamado de rios voadores, né? Que a Amazônia inteira evapora um monte de água e essa água, devido à diferença de pressão atmosférica, vai para o sul do continente, né? E aí as frentes frias vêm para cá e essa água vai para aí. E aí não é só exatamente, não dá nem para dizer, porque se você for olhar o mapa, a foto de satélite, a mancha de fumaça vai do Peru, da Bolívia até o estado de São Paulo, cobrindo Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Bolívia e tudo o escambau que tá pelo meio. Porque assim, não que isso só tenha começado a acontecer agora, né? Eu vejo muita gente fazendo essa análise equivocada, tipo, aí, tá vendo? Vota no Bolsonaro, olha aí, a Amazônia 20 dias queimando, assim. Não, isso é uma prática já bastante antiga, mas é interessante a gente notar que tudo isso tem acontecido e tem piorado, tipo, os níveis de desmatamento, eles têm se acelerado de forma muito, muito grande, assim, muito assustadora mesmo. E aí as formas que a gente tinha de manter um certo, não controle, assim, mas tipo, tá verificando os níveis e vendo o tamanho do estrago e controlando ali as áreas de desmatamento, era exatamente o INPE, né, que, como a gente já mencionou aqui algumas vezes, tem sido desacreditado, enfim, né, tem sido cortado, e os demais órgãos de fiscalização ali, o próprio papel do Ministério do Meio Ambiente, né, ele vai diminuindo em relação à fiscalização desses focos. Então é uma sucessão de acontecimentos bizarros e acontece o que acontece, tá queimando a floresta aqui há 20 dias, Rio Branco e Porto Velho, então as pessoas estão tendo dificuldade de respirar, muita fumaça no ar, gente passando mal, gente indo pro hospital, tá uma situação de fim do mundo mesmo, tanto é que a coisa foi resvalar lá em São Paulo. E quando chega em São Paulo, aí sim que parece que
a galera acordou, né? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ah, é na Amazônia essa parada, né? Exatamente. Bom, mas é um assunto que provavelmente ainda vai repercutir aí pelas próximas semanas, né? Já que vocês comentaram aí que esse período aí que geralmente ocorrem as queimadas ainda tá até setembro, né? Que vocês comentaram, ou até final de agosto, geralmente? Até setembro, às vezes vai. Então ainda vai repercutir. Se começar, eu ia usar o termo, se a coisa continuar esquentando, mas aí pega meio mal por conta do tema em si, né? Mas se continuar repercutindo, a gente volta aqui a falar. Só que comentando rapidamente que além disso, de tudo que a gente já falou aqui, teve o tópico aí educação, né? A gente não pode deixar de falar que tiveram a suspensão de novas bolsas do CNPq, né, nessa semana. Além disso, teve o Weintraub admitindo que mais de 900 milhões cortados da educação foi para pagar emendas parlamentares, né? Provavelmente relacionadas à reforma da Previdência. Exatamente. Uma notícia também que surgiu que foi muito legal foi mostrar que o Paulo Guedes ele se formou lá em Chicago usando bolsa do governo e é uma coisa que ele está cortando agora, né? E para mim o que foi mais emblemático aí nessa pauta aí da educação, se vocês quiserem comentar alguma coisa muito rápido aqui, porque já está muito estourado, foi o pessoal da Cefet barrando a entrada do novo diretor lá na instituição. Vocês viram os vídeos disso, cara? Eu achei maravilhoso. Eu vi, maravilhoso. Bom demais. Eles chamaram pelo nome, né? É o interventor. Interventor, exatamente. Um abraço aí pra galera da Cefet que ouve aqui o Midcast. Vocês mandaram muito bem. Lá na Federal do Ceará também, que o Bolsonaro nomeou um cidadão que teve 600 votos na eleição, quando a pessoa que devia ser nomeada teve mais de 7 mil votos. Caraca, cara. Olha só. Nossa senhora. E aí depois ele vem dizer que... E depois ele vem dizer... Pode falar, Milena. Ele vem dizer que programas como Futurice, por exemplo, eles são opcionais, né? Mas como que ele é opcional se ele tá aparelhando todas as universidades, assim, ele tá interferindo em todas, né? Não digo em todas, mas em várias ele já interferiu com essa questão. Em todas que estão tendo eleições agora, né? Exatamente. A eleição terminando o mandato, ele vai interferindo nas outras. Exatamente. Bom, gente, vamos fechar por aqui. A gente já falou demais hoje. Vamos aqui rapidamente para as dicas culturais a jato. Eu quero indicar aqui os episódios do Segue o Fio aqui, um alto jabá, né? Os episódios 40 e 41 foram 2 threads muito legais. Vou deixar aqui na descrição. Então, para quem não acompanha o Segue Fio, clica aí nos links e vai ouvir. Milena, você tem alguma indicação? Eu quero indicar um podcast também chamado A Trivialista. É um podcast que fala sobre história, aproveitando aí que ontem foi dia do historiador. Deixo aqui de antemão meu abraço a todos os colegas de profissão, historiadores desse Brasil. E esse podcast ele fala sobre acontecimentos históricos que não exatamente você vai ver no seu livro de história, mas que eles estão totalmente dentro do contexto e ajudam a explicar os períodos históricos de uma forma muito interessante. Então, gostei muito e recomendo. Legal, não conheci esse aqui não. Vou botar aqui para ouvir depois. Interessante. Diego, qual a sua indicação essa semana? Matrix 4, porra! Vai ter. Com o roteiro da Lana Wachowski e com o Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. E é isso aí, daqui a alguns anos, quando sair, é nós no cinema. Então a sua indicação é para quem tá ouvindo esse episódio, sei lá, em 2023, mais ou menos, 2022, por aí, né? Porque Matrix é o futuro, cara. Exato. É tudo sintonizado aqui, cara. Cara, maravilhoso. Rodrigo, encerra aí, por favor. Matrix foi o presente. É o quê? Esse Matrix foi o presente. É verdade. Vou encerrar aqui rapidinho, 2 indicações, 2 podcasts também. O primeiro é o Grama Podcast, que é um podcast socialista. Então, um podcast aí que trata de diversos temas pela ótica socialista, sempre com uma boa formação. O último episódio deles é sobre agro. A pergunta, o agro é pop? Então vai estar linkado aqui no post. E a última é também um alto jabá aqui, né? Seguindo a mesma lógica do nosso patrão. Fazer um alto jabá, já
já que a gente não comentou aqui, não tem tempo de comentar de algumas coisas, como a situação da Ancine também, eu vou pedir para vocês ouvirem o último Pataquadas, que é o nosso programa lá do Não Pode Tocar, em que a Alana repercute notícias do mundo da arte, e nesse último Pataquadas, que é o 10 que saiu essa semana, a gente tem a coluna aberta com a cineasta e professora lá do Instituto Federal de Brasília, que é a Camila Shinoda. Ela tem uma coluna aberta falando exatamente sobre a situação da Ancine, então fica aqui o link para vocês ouvirem e assinarem, compartilharem nosso podcast. Bom, maravilha, gente. Vamos fechar por aqui, que já tá muito grande esse episódio. Vamos dar tchau aí para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, galera. Valeu, falou.